E com relação às justificativas psicológicas e sensoriais? Nós sabemos que a nossa profissão ela tem um elo muito forte com a psicologia, né? O profissional de design de interiores, que ele não se atenta para a psicologia do cliente e para a psicologia do espaço, ele normalmente não consegue desenvolver um bom trabalho, porque isso aí normalmente são os principais parâmetros de projeto. Desenvolver qualquer projeto que não seja baseado nesses princípios aí é muito fácil. Porque você elimina que você tem a ideia de que você tem um cliente e é só criar. E o trabalho não é assim tão fácil na nossa área. A gente precisa obedecer às necessidades e expectativas, respeitar a cultura do cliente, entender como a cabeça dele funciona, para também compreender que tipo de sensações você precisa provocar no espaço. E para provocar sensações no espaço existem técnicas, existem recursos que a gente usa, existem leis que determinam o que as pessoas vão sentir dentro de um espaço. Deixa eu ver o que eu falei aqui. Nesse campo, a análise é direcionada ao perfil dos moradores do futuro espaço, num primeiro momento. Deverá ser descrito todo o seu perfil psicológico, suas manias, suas incompatibilidades psicológicas, seus anseios e seu estilo de vida. Quando eu falo aí suas incompatibilidades, é porque vocês vão ter uma família que nem sempre ela é uniforme, tá? Na minha família, por exemplo, existe uma diferença de cultura entre eu e minha irmã. Eu fui nascido numa cidade, ela foi nascida em outra, e a gente passou a maior parte da nossa vida em cidades diferentes. Então ela tem manias muito típicas da cultura da cidade que ela nasceu e eu da minha, ok? A diferença de idade também causa esse contraste. Então a gente vai... E a diferença de personalidade individual de cada um vai ter um comportamento. Então a gente precisa destacar isso, porque o que vai ser provocado de sensação no espaço vai depender do que cada uma dessas pessoas tem e o que você vai corrigir a partir da personalidade delas. Então, deixa eu ver o que mais. Para esta categoria deverão ser consideradas sensações causadas pela percepção do espaço, como direcionamentos, facilidade de orientar-se dentro do espaço ou facilidade de identificar os elementos de interesse dos seus usuários. Gente, então, deixa eu terminar de ler isso aqui. Melhorar a orientabilidade e identificabilidade dos espaços. Quer dizer, fazer alterações nas partes do recinto para que existam diferenças notáveis entre as partes executadas pelo arquiteto / designer de interiores que facilitem tais percepções. É assim. Vou dar um exemplo inicialmente mais comercial. Como é que você chega numa clínica e percebe que você está na área infantil? Tem desenhos, tem móveis menores. Tudo bem que tem uma função utilitária também, tem que ser menor, que senão a criança não acessa. Mas na questão da percepção, a pessoa entende que ela está chegando numa área que não é dela, que é da criança. Isso é interessante a gente trabalhar com isso. Outra coisa, quando é que você dá a sensação da pessoa de que ela vai passar por uma área, que ela vai acessar uma área que é de maior privacidade ou que não é para ela adentrar? O que a gente faz? Pode ser, mas uma maneira mais técnica de você colocar isso, um anteparo, por exemplo, você quebra a visão, uma parede à frente, ou uma parede com conformidade, com mais curvas, com a diagonal enviesada, com mais estreita, dificulta não só a visão quanto a passagem, e a pessoa, ela tanto se orienta no espaço, e como ela sabe que ali é mais difícil, ela vai ter um pouco mais de receio de entrar naquela área mais complicada. Criar um desnível no piso. Você também orientou a pessoa a entender que ali é mais difícil, portanto ali é uma área especial, então é bom talvez que ela adentre aquele espaço, ok? Trocar a cor do espaço é uma maneira de fazer a pessoa identificar que aquilo é uma área especial. Isso é interessante também. Quando a gente coloca, por exemplo, uma parede no hall de entrada, você provoca uma sensação diferenciada na pessoa, né? Ela entende que ela vai passar de uma área que é pública para algo que é privado. Isso é um fator de orientabilidade total, tá, gente? A maneira como você aperta ou alarga os ambientes faz com que a pessoa tenha percepções diferentes.
tanto na horizontal quanto na vertical. Se você chega numa área onde você tem pé direito duplo, você não sente que aquilo ali é uma área nobre? Você não se sente valorizado naquele espaço? Se o piso é rebaixado ou levantado, a pessoa não tem uma orientação diferente? Exatamente. Se você começa a colocar vários elementozinhos na parede e aquilo vai seguindo, você não entende que aquilo é um caminho? Não foi assim que... Ai, caramba, ia contar a história agora, era do Teseu. Foi o Teseu que se perdeu dentro lá da caverna do Minotauro? Pula essa parte, pula, vou editar isso no vídeo. Não, é porque eu não lembro o nome do cara. Nem ele não. Lá, veja só. Bom, mas vamos pensar lá no labirinto do Minotauro. Existiam situações tão iguais, na verdade tão diferentes, onde cada parede era de um jeito diferente, que ele ficava totalmente desorientado e ele não sabia onde ele deveria chegar. Pensem que a casa, ela precisa obedecer também um senso de orientação. Se você começa a colocar corredores sempre da mesma largura, conduzindo sempre de uma única maneira, a pessoa não sabe que ela precisa chegar numa área que é mais interessante, que é especial ou que não é. A gente começa a colocar paredes, larguras, alargamentos, estreitamentos, cores, elementos, pé direitos mais altos e mais baixos, para que a pessoa não fique perdida e desorientada no espaço. Isso é importantíssimo, tá? Mas a gente também expulsa a pessoa do espaço, é orientador também. Se você quer que as pessoas permaneçam, o que você faz? Tem uma área que você quer que as pessoas passem rápido. Cria uma mais agradável lá na frente, ilumina ela melhor, a de cá você ilumina menos. Essa pessoa vai se orientar a seguir para aquele outro lado que está mais. Agora, e se você faz um caminhozinho enfileirado de objetos, e que aquele caminho aponta para a área? É uma outra maneira de você direcionar as pessoas. Mas isso não é um direcionamento. Eu posso depois da gravação, que vai ficar esse diálogo nosso todinho na gravação depois. Beleza, não tem problema, pode colocar então. Mas eu tô com tudo aqui. Não, dentro da iluminação, que você falou para fundir as apostilas. Tá, eu vou te dar, Vidinho. Então, ó, o que eu digo aqui no texto? Sim. Hã? Foi Teseu. Foi Teseu? Que bom, eu não falei besteira. Então eu não vou cortar isso do texto não, tá? Foi, a Luz falou, foi. Gente, uma coisa que vocês têm que colocar, e isso é importantíssimo comentar na hora que estiverem descrevendo o texto. Você causar uma boa orientabilidade, uma boa identificabilidade nos espaços, é você estabelecer um equilíbrio entre a diversidade e a unidade. Vamos analisar isso ao pé da letra, o que isso quer dizer. Quando tudo é muito único, muito igual, você não sabe quem é especial, você não sabe quem você vai destacar por algum interesse ou por algum sentido que aquilo tenha. Portanto, a pessoa fica desorientada e ela não é induzida pelo seu trabalho a fazer nada de diferente no espaço. Agora, quando você começa a provocar diferenças nas cores, nas larguras, nas texturas, na iluminação, nas alturas, na disposição dos objetos, você induz a pessoa a andar, acessar, ficar, passar e induz a pessoa a ter sensações também. Ela olha para um local que ela fica triste, ela quer ficar ali? Não. Aí você anda. Imagina se você está passando por um corredor que ele é extremamente apertado e o pé direito é muito alto. O que você tende a sentir? Fobia. O que mais? Pequeno. Pequeno não é sensação. Repressão, né? Opressão. E se você entra num espaço e é tudo amplo? Então, gente, ó, a riqueza na percepção sensorial dos espaços e na orientabilidade e identificabilidade está na variação dos efeitos sensoriais que você provoca no espaço. Agora tem outra coisa também. Variação tem limite.
É equilíbrio entre unidade e diversidade. Vamos voltar, por exemplo, de novo, do Teseu lá no Minotauro, no labirinto do Minotauro. As saídas são todas diferentes e aquelas paredes, cada uma dá para um lugar. É tudo tão diferente que tudo fica igual. Esse exemplo não foi tão bom para design interiores. Vamos pegar um mais prático, mais profissional. Entra num shopping. O que acontece com as fachadas das lojas? Todas são muito diferentes umas das outras e nenhuma é igual uma à outra. Aquilo é bom para orientar? É não, gente. É de propósito. Os arquitetos e designers que fazem shoppings, eles fazem de propósito tudo muito diferente e muito disperso para que a pessoa não ache nada, não identifique nada, fique perdida no shopping, fique mais horas no shopping e gaste muito dinheiro. Vamos pegar um outro exemplo de orientabilidade e identificabilidade negativa numa residência, mas que é positiva no shopping. Vocês já perceberam como é organizada a escada rolante do Brasília Shopping? Eles sempre colocam o sentido de subida e descida de maneira que você não possa subir e descer pelo mesmo lugar. Você tem que dar a volta no shopping inteiro. É proposital, gente. Tem locais onde desorientar é bom. Tem outros, é estratégico. Então, mas veja, a gente sempre segue o objetivo do nosso cliente. Qual é o objetivo do nosso cliente? Nosso cliente é o dono do shopping. É desorientar. Você não pode orientar tanto, óbvio que você não pode desorientar totalmente um cliente dentro do shopping. O acesso para ele identificar onde estão os banheiros tem que estar muito claro. A entrada tem que estar muito claro. A saída, não. Não. Você não tem que sair do shopping, você tem que ficar mais horas dentro do shopping para gastar mais dinheiro. É que nem também, professor, para você localizar um banheiro. Normalmente o indicativo de banheiro fica ali em cima, né? Eles botam aquele, sei lá, indicação. E assim, para você demorar a encontrar, para você... porque no banheiro, na sequência, ali tem corredor onde está o bebedouro. Então não tem interesse que você tome água do bebedouro, você compre lá da lanchonete e tal. Então é tudo assim, muito... É verdade. Aliás, a gente vai encontrar esse paralelo, eu estou ficando cego com esse projetor na minha cara. A gente vai encontrar esse paralelo muito claro dentro de casa também. O banheiro social ou lavabo social, ele tem que ficar o mais próximo possível da sala de estar e próximo do hall de entrada. E não pode ter muita complicação, muita curva para chegar nele, porque senão as pessoas vão chegar primeiro no quarto do casal, vão bater no quarto de alguém, antes de achar esse bendito esse banheiro. Então a gente tem que conduzir a percepção da pessoa com as paredes, com os elementos, seja lá como for, de forma que a pessoa seja induzida a chegar nele. Agora, para chegar no quarto do casal, tem que ter uma disposição de paredes, uma distribuição cuja percepção seja difícil e você não consiga chegar tão facilmente lá. Ok? Deixa eu ver o que mais que eu digo aqui. Então, a sensação de opressão. E também tem o seguinte, de acordo com a personalidade do seu cliente ou do grupo cultural que você está estudando, que pode ser que você esteja fazendo um projeto padrão para o público de Brasília. Quando você é o designer que foi contratado para fazer um apartamento modelo, um apartamento decorado, você pode pensar que o seu cliente falou assim, olha, eu sou dono da construtora, faça de uma maneira que a maioria das pessoas que moram em Brasília sinta esse tipo de coisa. Aí você vai pensar nisso. Para algumas pessoas com determinada cultura, um espaço apertado pode ser opressão, mas para outras pode ser aconchego. Depende muito também dos outros elementos que estão junto com esse apertamento. As cores, os revestimentos, o mobiliário, a iluminação. Então tudo isso se complementa. Ambientes com composição muito clean ou espaços muito amplos podem causar sensação de frieza, apatia, indiferença. Então tem várias possibilidades. Que para o clean, para umas pessoas pode ser moderno, arrojado, elegante. Para outros pode ser, eu por exemplo, eu tenho tendência a sentir frieza, apatia e indiferença com o clean. Por isso que eu acabei dando isso como exemplo, porque é uma característica minha. Eu profissionalmente eu não sou clean.
Não tenho essa linha de atuação. Exatamente. A pessoa que tem outra personalidade vai ter outra sensação diferente da minha. Então eu falo, todas as sensações perceptivas ou cognitivas que possam ser estimuladas a partir do contato visual do homem com o espaço proposto. Essas sensações se darão pelos volumes e pelas situações topológicas do espaço. Alargamento, estreitamento dos espaços ao longo de uma caminhada pelos espaços, por exemplo. Surpresas ao fim de uma parede escondida. Isso aí é um efeito interessante na percepção. Direcionamento com expectativas ao final de uma parede curva, cujo fim não se consegue ver estando no seu início. Todo mundo está compreendendo o que é isso, né? Era o que eu estava falando agora sobre a dificuldade para chegar num banheiro, num quarto do casal. Essas surpresas, elas enriquecem muito, tá? Aqui, ó, tem alguns itens que eu sugiro para vocês pesquisarem na internet, que vão te dar conteúdo para vocês colocarem aqui na sua análise. Só que eu também dou um texto da Maria Elaine, foi minha professora, desse tipo de assunto aí. E lá na pasta TCC, ó, eu peguei uma apostila em PDF. Só que assim, ela fala um pouco direcionado para urbanismo, tá? E aí, eu vou disponibilizar para quem quiser tirar cópia, também um pouco direcionado para urbanismo, mas fala muito sobre arquitetura e vai ser útil para a gente. Um livro dela que fala só sobre percepção visual. Ela viaja um pouco na escala urbana, mas tem umas coisas que a gente vai poder tirar para a gente, só como conceito. E aí você tenta aplicar na área de interiores, tá? Que é a apreensão da forma da cidade. De Maria Elaine Kohlsdorf. Apreensão da forma da cidade. É baratinho esse livro, viu? Vende na livraria da UNB. Agora, ele é de conteúdo muito denso, viu? Ele é um pouco profundo. Agora, A apreensão da forma da cidade. Outra coisa, gente. Deixa eu ver o que eu falo mais aqui. Essa parte aí de percepção sensorial, sensação psicológica, ela é a mais difícil de todas do curso, tá? Ela é muito complexa, muito difícil porque ela é subjetiva. Então, quando chegarem nessa parte aí, comecem a me mandar e-mails, comecem a me fazer perguntas, porque eu posso ajudar vocês a completar. Mas é o seguinte, ó, na pasta TCC que eu deixei lá para vocês, tem material de Gestalt. Gente, a Gestalt, os estudiosos de Gestalt, eles explicam não só a composição plástica e o simbolismo, como eles também explicam a percepção visual humana e a percepção sensorial, tá? Então tem material nessa pastinha que eu botei aqui, ó, que fala Gestalt do objeto. Isso aqui foi um trabalho de um... Onde é que tá a azul e a preta que eu não tô vendo? É porque esse slide, por exemplo, ele não é meu. Eu baixei ele da internet. Eu acho que essa pessoa, nesse momento, ela bota um fundo preto para aniquilar a sensação visual e depois ela bota um outro para a pessoa enxergar. Aí vocês lembram que quando eu... percepção visual e sensorial. Ela também pode estar direcionada a composições específicas e não só o que você percebe ao longo. Uma imagem como essa. Parece que essas linhas são tortas uma em relação à outra, né? Mas não é. É porque do jeito que está composto aqui, elas, com os traços invertidos, elas dão a sensação para a pessoa que isso está acontecendo. Elas, na verdade, são todas paralelas. São oblíquas, mas são paralelas. Mas não tem a ver também com a perspectiva? Não, isso aqui não é perspectiva. É porque a percepção visual humana, ela depende do conjunto. Se você organizar... Você lembra que teve uma aula que eu perguntava assim... Eu tenho essa caneta e tenho essa caneta. Essa caneta é bonita? Um designer de produto, ele pode responder essa pergunta. Porque ele vai analisar a composição das partes dela entre si. Mas nós, designers interiores, precisamos observar em qual contexto essa caneta vai ser colocada para saber se é bonita ou não, se compõe bem ou não. Porque
Isso aqui, que num primeiro momento poderia ser linhas paralelas, na percepção visual humana, elas são linhas tortas, né? Isso tudo porque botou essas coisinhas no sentido. Porque botou as linhas que cruzam elas estão num sentido e no outro, vão dar essa percepção. Aqui, por exemplo, ó, parece que tem dois objetos aqui de tamanhos diferentes, só porque tem linhas passando por eles. Na verdade, eles têm exatamente o mesmo tamanho. Aí tem alguns exemplos desses de percepção. Não vou me atrever a falar de todos eles agora, porque eu também não conheço todos eles. Mas vamos ver outros que tem aqui no material que eu disponibilizei para vocês. Vem cá, tá no nosso e-mail? Não sei, mas está com certeza aqui na pasta, na pasta Meus Documentos, professor Raul, a pastinha chamada TCC. Isso. Nesse computador aqui? Nesse computador aqui. Olha lá, teoria da forma. Então ele fala, aqui ó, linhas que parecem que são maiores. Essas duas linhas, gente, têm exatamente o mesmo tamanho. Mas parece que a de cima é menor que a de baixo porque as setas estão invertidas, né? Ó, os mesmos exemplos que eu estava colocando lá agora. E falando, a gente não acredita. Mas é muito fácil. Essa daqui tá facílimo, né? Ó. Mesmo tamanho. Mas quem é que vai perceber como sendo o mesmo tamanho? Na percepção visual humana não tá do mesmo tamanho. Olha, aqui já tem texto até digitado. Vocês podem copiar. Ou podem aproveitar termos que aparecem aqui e reutilizá-los para pesquisar de novo na internet. Olha lá, alguns princípios dos que eu ensinava aqui, que eu dei exemplos para vocês. Ó. Vários autores vão explorar outras coisas, outras percepções. Vão acrescentando aí. Só tenham cuidado de não viajar muito no que não for aplicado a interiores. Porque composição plástica, Gestalt e teoria da forma existe aplicada a todas as áreas de design, de produto, diagramação visual, publicidade, moda. Então, cuidado. Essa parte aqui da experiência passada tem muito a ver também. E aí, tem um livro, deixa eu ver se isso aqui é o nome do cara já. Deixa eu ver se ela botou uma bibliografia lá embaixo. Ó, tem um livro chamado Gestalt do Objeto, Sistema de Leitura Visual da Forma, João Gomes Filho. Esse livro, gente, eu tenho ele já escaneado para vocês, tá? Ainda não, mas eu já tenho ele. Eu vou ter que editar essa parte do vídeo porque isso é proibido, né? Mas assim, não foi eu que escaneei não, eu baixei da internet. Hã? Eu tô gravando ainda. Só um instantinho. De tudo que eu mostrei aqui, só o livro dele que ainda não tá. Outra coisa, ó. Também coloquei aqui, ó, percepção visual relacionada com luz. Tá? Tem um outro material. Isso aqui, ó, tirei da Wikipédia, que fala sobre o que é percepção. Que vocês vão poder usar esse material. Raul, você fez a pesquisa toda pra gente. Oi? Não fiz mesmo, porque nem tudo tá aqui tá aplicado para design interiores. Eu criei uma itemização e organizei algumas coisas, tá? É verdade, viu? Eu fiz uma boa parte da pesquisa para vocês. Eu mastiguei, vocês só precisam agora engolir. Percepção relacionada com espaço. Percepção, ó, essa parte de percepção e espaço é a melhor para acrescentar no trabalho de vocês, tá? Essa percepção e espaço. Leiam querendo entender o que está aqui, porque realmente tem muita utilidade na aplicação de projetos, tá? E tem um outro aqui de percepção visual, que está relacionado com a atenção do ser humano em relação ao que se coloca no espaço.
Olha lá, fala sobre Gestalt de novo. Vejam o que dá para ser colocado num projeto e organizem. Então tem bastante material aí para vocês. A minha intenção foi facilitar. Então, Essa parte aí percepção. a do livro ainda não. Não.